Bitcoin hoje cai forte, eu não quero ver você preocupado aqui de forma alguma, eu vou te mostrar muitos dados, cara, a gente vai fazer uma análise foda aqui e eu preciso que você fique tranquilo e cabe com esse negócio de preocupação com o mercado caindo, porque essa queda faz parte, a gente conversou sobre ontem a possibilidade de a gente ter esse movimento acontecendo e por enquanto não há nada de anormal, a gente vai confirmar isso pelos dados, então bem-vindo ao canal Vitor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona, a gente vai entender isso agora, então sem desespero. Olha só, primeira coisa, o mercado está caindo, o S&P 500 puxou o mercado para baixo, intensificou a queda do Bitcoin, a gente está tendo as altcoins sofrendo mais que o Bitcoin, e isso consequentemente está dando para a gente um aumento da dominância, o que é positivo diante dessa situação. A única coisa positiva que a gente pode tirar é a dominância subindo, o que é ótimo. Agora essa vela vermelha aqui, por que isso aconteceu, né? Mas por quê? E aqui a gente pode justificar parte desse acontecimento, simplesmente, tá? Depois ali de 1h, meio-dia de hoje, a gente está vendo aqui, você pode ver essas barrinhas, o Open Interest aumentando, as pessoas começando a ter interesse, cara, teve um aumento repentino ali de quantidade de pessoas apostando em alguma direção do mercado. E qual direção que elas estavam apostando? Para cima, eles estavam entrando em long, querendo que o mercado subisse. Então se o mercado vai na direção contrária, esse povo é liquidado, esse povo é estopado. Então, cara, a gente começou no início do dia aí, tendo munição para puxar o mercado para baixo, já que o pessoal parece que... gente, isso aqui é total psicológico, tá? O que acontece? Você tá vendo isso aqui, você começa a ver uma vela de alta, você fala, opa, agora a gente vai subir. Só que acontece que todas as vezes que a gente tem o movimento de baixa acontecendo, ele faz uma baixa maior. Depois, quando ele vai tentar novamente fazer uma nova baixa, é onde, nessa segunda pernada de baixa aqui, é quando você tem a quebra total da expectativa de alta das pessoas, tá? Por quê? O que acontece? Enquanto você teve essa queda aqui, formada essa sombra, muita gente ficou desesperada. Fato, o mercado recuperou. Agora, o mercado vindo fazer mais uma pernada de baixa, a galera vai acabar a fé total no Bitcoin. E o que isso vai refletir? No psicológico do mercado, isso vai refletir aonde? No long short ratio. As pessoas não vão ficar confortáveis em alongar o Bitcoin. O pessoal desesperado, tá? Que não tem base nenhuma gráfica, o cara só vai lá e entra em long ou short, decide, tira no dado. Pô, aí é sacanagem. Então, esse povo, eles simplesmente acham que o mercado vai subir para sempre e fica apostando long. Então, o que acontece? A gente precisa tirar esse povo do mercado, a gente precisa estopar eles, liquidar eles e expulsar eles do mercado. E a gente expulsa como? Deixando um desespero no ar. E aí é o que está acontecendo nesse exato momento, a gente tem dados para confirmar isso, tá? Primeiro de tudo, a gente realmente começou o dia dando munição para ter essa queda. Então aqui você consegue ver um pouco do reflexo do que aconteceu. Agora a gente está vendo o Fear and Greed Index aqui, o índice de medo e ganância, vai ser atualizado ainda, então acredito que a gente vai voltar para o extremo medo aqui, o que é totalmente favorável para a gente, porque isso aí dá o quê? Oportunidade de compra. E já digo logo para você, a gente pode ter mais oportunidade de compra com o passar do tempo aí nos próximos dias, a gente vai conversar melhor, tá? Enfim, a gente teve aí praticamente meio bilhão de dólares liquidados só nessa tardezinha aí, só nessa tarde não, tá? No último dia aí, 24 horas, a gente teve realmente uma quantidade grande de pessoas alavancadas liquidadas. Então, nas últimas 12 horas foi 300 milhões. Então, cara, você pode ver que a maioria que foi liquidado estava apostando em long. A galera estava querendo que o mercado subisse, o mercado virou para a direção contrária, esse povo foi estopado. Então, assim, é totalmente justificado essa queda por conta do sentimento da galera, por conta do comportamento do pessoal. O pessoal ainda tá querendo que o preço suba. Pessoal, tá trava-língua aqui, calma aí. O pessoal ainda tá apostando que o mercado vai subir. Infelizmente, isso dá munição para o mercado puxar mais para baixo. Mas a gente tem um certo limite nesse baixo. A gente sabe que quando a gente tem queda, a gente tem que buscar suportes. Então, a gente tem algumas regiões importantes para olhar em cima dessa queda. E o principal, gente, a gente tem que entender se nessa queda as pessoas estão saindo do mercado com medo ou elas estão saindo com dinheiro. Então, como a forma da gente ver isso é justamente essa linha vermelha e verde. Quando tá vermelho, cara, o pessoal saiu com prejuízo. O pessoal falou assim, eu quero sair com prejuízo, tô com medo de descer mais. E o cara aceita prejuízo. Gente, isso aí é o maior crime que tem, é você aceitar prejuízo. Você vê seu dinheiro negativo, sem ter estratégia nenhuma, em puro medo pegar
e vender sua posição no prejuízo. Cara, você vai estar pegando o dinheiro que você investiu e o dinheiro que você vai pegar agora e vender, você vai rasgar o meio e falar assim, eu não preciso desse dinheiro. Então, gente, você tá literalmente apagando o dinheiro que você investiu. Isso é um crime. Então, por isso que você precisa ter o quê? Estratégia para viver nesse mercado, para sobreviver e não deixar o medo tomar conta. Então, se você estiver aí desesperado, o preço está caindo, você tem que entender que tudo que desce volta, tá? O Bitcoin está subindo desde 2011, então você não vai ficar desesperado, preocupado, porque você tá vendo um gráfico de 1 hora, de 10 minutos e tá vendo o candle cair para sempre. Você acha que é para sempre. E olha só, a gente foi lá embaixo, a gente já voltou. A gente vai lá embaixo nos 42 e já voltamos com uma sombra enorme. Então, você tem um lado vendedor, mas você também tem um lado comprador. E eu não quero que você esqueça que o Bitcoin, ele não é qualquer ativozinho. É simplesmente a forma mais eficaz de você proteger o seu dinheiro no longo prazo, tá? Da inflação. Então, cara, bota isso na sua cabeça, porque aqui não tem espaço para medo. E olha só, a gente precisa esperar amanhã para atualizar esse gráfico aqui, que vai indicar pra gente o quê? Nesses últimos dias, nessa queda, o pessoal realmente aceitou um prejuízo bacana. Você tá vendo que a gente tem realmente uns dados vermelhos aqui bem relevantes. Significa que o pessoal saiu do mercado com prejuízo. Isso é bom porque você tá realmente dando um ar de desespero no pessoal. E um dado não muito positivo é que nesse topo aqui a gente teve muito lucro sendo realizado. Isso aí significa que, cara, ou foi alguém grandão lá, vendendo sua posição, tirando lucro e derrubando na cara do pessoal, e esse pessoal vendendo no desespero. Então você tá fazendo o quê? Cara, você tá simplesmente tirando o Bitcoin da mão de pessoas que estão totalmente medrosas, com medo do mercado, e você vai vender os seus Bitcoins com prejuízo. E quem que vai pegar? Os caras grandes, os caras que têm estratégia e sabem aproveitar o momento. Então, cara, o cara vai comprar de você, você vai fazer serviço de besta e o cara vai ganhar em cima de você. E o que a gente consegue ver justamente sobre isso? O número de endereços com mais de 10 mil Bitcoins. Significa que, cara, se essa barra tá caindo, significa que os grandões, eles estão vendendo seus Bitcoins e diminuindo suas posições. Agora você repare, tá? Que a gente nessa queda aqui, olha a quantidade de Bitcoins subindo aqui. A quantidade de carteiras com mais de 10 mil Bitcoins subindo. Então, reflita um pouco, cara. A gente está tendo um movimento contrário do Bitcoin. Aqui a gente estava caindo, número de carteiras caindo, enquanto o preço estava aumentando. Reflexo, pum, queda. Então agora a gente está tendo o contrário, né? A quantidade de carteiras subindo e o preço caindo. Cara, você só pode pensar no seguinte: o pessoal está comprando. Pode não estar comprando para agora? Pode, mas pode estar comprando para o longo prazo. Bitcoin, cara, Bitcoin, se eu mostrar o gráfico aqui, vai servir até de terapia para você, tá? Então eu não sou médico aqui, mas eu vou receitar o seguinte para você. Você vai pegar na sua casa, quando você estiver desesperado, na frente do seu PC, e você vai fazer um favor para mim. Você vai simplesmente pegar o gráfico aqui, vai botar desde 2011 e vai ficar olhando ele aqui por 10 minutos. Depois eu vou escrever uma receita e vou mandar para sua casa, porque esse é o seu dever de casa. Você vai ter que estar desesperado, abre esse gráfico e fica encarando ele por 10 minutos e vê. Desde 2011 qual é o movimento dele, não tem nem como falar, né? O bicho só sobe. Então ele tem um poder maior do que você imagina. Então a queda que você tá vendo aqui, cara, essas quedinhas aqui são quedinhas de curto prazo. Você nem consegue ver a queda que você tá tendo nesse exato momento no gráfico. Então, se você tá em Bitcoin, nem se preocupa. Se você tá em altcoin, se preocupa em estar comprado em bons projetos com boa perspectiva para o futuro, tá? E olha só, usando essa média aqui, a gente vê mais ou menos ali qual é o momento do inverno. Cara, toda vez que ele passou para baixo aqui, a gente tem realmente um meio termo do inverno. Ou seja, se realmente for para a gente estar no inverno agora, a gente pode ter o preço passando para baixo dessa média móvel aritmética de 400 dias. Então, a gente está em cima ainda, não tem motivo para desespero. A gente viu ontem sobre o que? Vimos sobre o RSI. A gente falou em 2 cenários aqui, você tem que entender isso, tá? Eu não falei de forma alguma que, ó, vai subir, vai cair. Eu falei o que? A gente tem 2 cenários possíveis que no final vão resultar na mesma coisa. O que que era? A gente tem, deixa eu voltar para o gráfico diário, índice de força relativa, a gente vai ver o seguinte. Nós temos praticamente uma cunha descendente no gráfico. Cunha descendente, ela indica um rompimento para cima, indica um rompimento, pum, uma recuperada de preço. Nenhuma queda é para sempre. Você tem queda forte? Sim, mas alguma hora você vai ter um respiro do mercado e quem vai dizer isso
é o RSI. Então não vem com essa de achar que tá caindo, vai cair para sempre. Cara, deleta isso da sua cabeça. Nada cai para sempre. Bom, tem umas coisinhas, mas Bitcoin, o poder que ele tem, é muito difícil você falar que ele cai para sempre. Então, no curto prazo é assim também. O negócio derrete por causa de liquidações, mas ele sobe por causa de oportunidades que os caras enxergam. Então, se você não está enxergando, provavelmente você não tem nem ideia do que você está fazendo nesse mercado. Então, muita atenção, tá, gente? O medo, você joga ele fora e fica com a estratégia. Estratégia tem que estar acima do medo, por favor, tá? Não façam esse desserviço para a saúde de vocês. Eu preciso que vocês estejam, totalmente cientes nesse mercado para não fazer besteira, porque isso vai custar dinheiro. Então, por favor. E olha só, da mesma forma que a gente tem uma cunha descendente, temos uma linha de tendência no RSI. A gente falou o que naquele momento? Se ele romper aqui agora, ele pode dar uma pernada para cima. E por que ele pode dar uma pernada para cima? Bom, ele vai estar rompendo uma linha de tendência e todas as santas vezes que ele fez esse movimento, ele teve uma explosão para cima. Então não tem como negar que todas as vezes ele explodiu para cima. E por que agora não seria diferente? Mas a gente também botou em pauta o quê? A possibilidade da gente ter uma recusa dessa linha de tendência. A gente pode recusar essa linha de tendência novamente e vir buscar a região da sobrevenda. Foi o que eu falei com vocês ontem. A gente tem essa opção. E o que está acontecendo? A gente está vendo essa região de sobrevenda sendo buscada no gráfico diário, tá? E isso vai se refletir nos tempos gráficos menores. O gráfico de 4 horas está próximo aqui da região de sobrevenda. E o gráfico de 1 hora ele já está aqui se aventurando dentro da área de sobrevenda. Então indica o que? Cara, a gente já está chegando realmente num cenário pessimista de baixa no gráfico de 1 hora, 4 horas e diário. Isso indica pra gente que a possibilidade de a gente ter um respiro no mercado de alta. A gente só não sabe se vai ser suficiente pra gente retomar o nosso topo histórico ou se vai ser suficiente para algumas pessoas saírem do mercado. A gente vai analisar muito melhor com o decorrer dos dias pra gente ver. Mas por enquanto eu não consigo ver nenhum motivo de desespero. Então é de aguardar o movimento do mercado, ver como que ele vai agir a partir dessa linha de tendência que a gente está tendo nesse momento. Porque você tem que entender que o que a gente teve nos meses passados, a gente está tendo realmente a mesma coisa acontecendo agora. A gente teve uma cunha descendente e essa cunha formou aqui uma lateralidade absurda, uma acumulação, porrada para cima. Cunha descendente, a acumulação e que a gente espera porrada para cima e o RSI tá desenhando a mesma coisa. Cara, você não tá entendendo como que a gente tá dando um Ctrl C, um copia e cola nessa região pra cá. Tipo, tá a mesma coisa. Significa que vai acontecer isso? Não, nada garante. Mas, análise gráfica aqui, entendendo tudo do mercado que ele tá mostrando, como que a galera tá se sentindo, o comportamento do pessoal, o psicológico deles, a gente está entendendo que a gente precisa botar medo no mercado para depois subir. Então nada cai para sempre, bota isso na sua mente. E olha só, com isso a gente é de se esperar que, cara, se a gente recusar essa linha de tendência aqui no RSI, alguma hora isso aqui, ele não vai ficar para sempre aqui recusando essa linha de tendência, senão ele vai pro zero infinito negativo aqui. Não acontece isso, né, pô? Então em alguma hora ele vai dar um respiro para cima e esse respiro para cima vai ser a nossa atenção. Esse respiro pode ser forte, pode ser lento, mas a gente tem que ficar de olho porque ele pode decidir o futuro do Bitcoin. A gente tem que aguardar esse momento aqui que é crucial pra gente. Mas no exato momento, é de se esperar queda? Sim. Queda infinita? Não. E a gente tem alguns pontos de suporte, tá? Então a gente tem que pensar primeiro no quê? No nosso fundo anterior, cara. A gente buscou aqui os 42 mil nessa sombra gigante do preço aqui. Então, é motivo de desespero? Não, cara. É normal o mercado buscar uma sombra anterior. Ou, ao menos, chegar perto desse fundo. Então, a gente tem esse fundo dos 42. E o preço vir buscar qualquer valor aqui perto é totalmente plausível, é totalmente normal. Porque se ele já foi lá embaixo, já deu uma limpada, uma certa limpada no mercado lá embaixo, ele já abriu bem o caminho para chegar lá. Então, ele dá uma revisitada lá para depois voltar. Babinha e não é difícil. Então, ainda mais com esse negócio do mercado aí, que o pessoal realmente está querendo apostar que o mercado vai subir e vai ser liquidado. Em alguma hora esse povo vai aprender a não ficar alongando o mercado. Então, acho que em alguma hora vai chegar o senso como falar, eu desisto do mercado, ou agora eu vou apostar para short. Então, o mercado ele vai mudando o comportamento, as coisas vão se invertendo e o cenário fica favorável para quê? Para alta. E a gente tem que esperar essa alta. Essa alta vai acontecer, a gente só não sabe quando. Mas o RSI indica que não vai demorar muito, tá? E então a gente está vendo muitos dados aqui. A gente tem que aguardar para ver se o pessoal está realmente realizando muito prejuízo. Realizar prejuízo
é um sinal que o pessoal tá desesperado. Isso é bom pra gente porque a gente não tá nesse grupo. A gente não tá no grupo dos desesperados. É pra você ficar tranquilo, não perder seu sono, porque a gente não tem nenhum sinal de apocalipse agora. E de qualquer forma, não tem motivo pra você destruir sua saúde por conta de um mercado volátil que você tem que entender que o negócio sobe, o negócio desce. Então é importante o que? Bitcoin é uma forma de proteger o seu dinheiro. Então você não se preocupa. Altcoins derretendo? Cara, você tem excelentes projetos caindo. Excelentes, 10% de queda. Os negócios já estão buscando valores ótimos. A gente precisa dar uma limpada no mercado nessas altcoins. Estava muito cheio, tinha muita grana nas altcoins. Não é à toa que a dominância do Bitcoin estava subindo. E quando o mercado retomar para cima, quais os mercados, quais as moedas que vão puxar o dinheiro do mercado? Os bons projetos. Então os projetos ruinzinhos aí, descartáveis, eles vão ficar lá para trás. E os que vão subir são os bons projetos. Então, interessante, tá? Essa é uma hora de se expor ao mercado? Sim, tá? Por que não? Bitcoin principalmente. Agora, altcoins, você tem que tomar cuidado, estratégia, compras parciais e projetos sólidos, bons projetos, de preferência que já estão mais acima no ranking, tá? Que são projetos sólidos. Assim, cara, com certeza você vai sobreviver muito tempo nesse mercado pensando dessa forma e tirando o medo de jogo, botando ele bem longe, que esse é o principal. Agora é o seguinte, tá? Muito importante isso aqui. Quantidade de bitcoins saindo e entrando nas corretoras. Se você for enxergar, essas barras viradas para baixo são a quantidade de bitcoins que estão sendo tiradas da corretora. Então, o cara compra o bitcoin na corretora, ele vai pegar o bitcoin e vai botar no bolso dele. E não quer saber tão cedo de vender esse bitcoin. Então, o cara tá ajudando o quê? A deixar o mercado mais escasso. O Bitcoin, ele vai prender o Bitcoin em algum canto e não vai vender. Então, ele vai tirar o Bitcoin de liquidez do mercado. Isso vai deixar mais escasso. Oferta e demanda, no médio a longo prazo, tende a valorizar o Bitcoin. É por isso que ele vem subindo desde 2011. Agora, dando uma visão macro, cara, se você for reparar a quantidade de pessoas, de Bitcoins retirados das corretoras nesse ponto aqui, ele tá maior que tudo que a gente já viu na história, perdão, história não, do recorde aqui, do histórico, desde o ano passado aqui, na verdade, janeiro aqui. Então, é o dado que a gente tem no gráfico, então ele tá pegando desde o início do ano praticamente. Mas, cara, quantidade de Bitcoin que você tá tendo aqui, realmente um processo de acumulação. O que é acumulação? Bom, o preço tá caindo, o pessoal tá aproveitando essa queda do Bitcoin, essa lateralidade, que ele estava em um range de lateralidade aqui, ele estava andando de lado, a gente pode considerar que ele ainda está nesse formato, então ele pode dar uma pernadinha aqui, pum, pum, e vai casar com o RSI. Repare, tá? Vamos ver se no futuro isso vai acontecer, mas no RSI ele vai estar rompendo a linha de tendência quando ele fizer uma pernada de alta aqui, então vamos ficar esperto. E para isso eu preciso do seu like e sua inscrição, hein? Se não inscreveu ainda nesse canal, você está perdendo tempo. Então olha só, depois disso aqui a gente tem que ficar um pouquinho otimista, né? Pô, afinal, se eles estivessem vendendo, e não faz sentido, gente, o cara pegar e derrubar o mercado aqui. Por que ele vai derrubar o mercado aqui, sendo que ele já derrubou aqui? Então, assim, por que os caras estão comprando? Por que eles estão tirando o Bitcoin da corretora? Por que o número de carteiras está aumentando com o Bitcoin? Então, se você juntar tudo isso, a gente tem a crer que o ciclo possivelmente não acabou. Tem uma possibilidade? Tem, total. A gente tem a nossa linha, nossa média aqui de referência, mas, de qualquer forma, é uma atenção, porque esses dados aqui podem ser totalmente manipulados para cagar nossa mente? Podem, mas a gente tem que ficar esperto, né? E outra coisa, a reserva de bitcoins nas corretoras só cai, gente. Isso aqui que só cai significa que os bitcoins que estão sendo tirados aqui, todo esse bololô aqui de bitcoins sendo retirado, sacado da corretora, cara, não tá voltando para corretora não. Então os caras não estão despejando ou eles estão jogando para a carteira deles lá, fazendo hold da moeda, ajudando a deixar o mercado mais escasso e o Bitcoin ilíquido, tá? Isso ajuda para deixar o mercado de criptomoedas, o mercado do Bitcoin ilíquido, deixando a moeda fora, sem liquidez. E olha só, fato super importante, dia 15, depois de amanhã a gente vai ter um fato do Fed, vai falar sobre o tapering, que é o corte de estímulos, a impressão de dinheiro lá dos Estados Unidos, tá? E a gente vai ter também a decisão da taxa de juros do Bitcoin, taxa de juros lá dos Estados Unidos, o que vai afetar totalmente o mercado. E a gente pode estar vendo simplesmente uma queda do S&P 500. Por conta disso, o pessoal está com medo, o mercado está receoso. E, gente, é de se esperar que a gente vai ter algum efeito, tá? Tanto de curto prazo quanto de médio prazo, agora de longo prazo, permanece o mesmo. Bitcoin, toda vez que deu besteira,
no Bitcoin ele se recuperou. Cara, você pode ver o banimento da mineração. Eu tenho certeza para você que quando a gente teve o banimento da mineração aqui, pessoal, acabou. Gente, acabou o Bitcoin. Foi banido, já era. Porra, passou nem meses depois o negócio já rompeu o topo histórico. Então, gente, queda de curto prazo acontece, você tem que estar esperto, você tem que estar com o seu emocional em dia, sua saúde em dia. Cara, se você caga seu emocional, faz besteira com o seu emocional, isso reflete na sua saúde. Reflete na sua saúde, reflete no seu sono. Reflete no seu sono, o seu rendimento no dia acaba e fica uma porcaria. Então você não quer ser uma pessoa que fica andando igual um zumbi por causa de uma queda do mercado que sempre acontece, sempre vai acontecer, sempre vamos ter queda no mercado. Então faz um favor pra mim, eu tô te cobrando isso pra você não ficar desesperado e ficar ciente dos fatos. E pode reclamar de análise gráfica que, mentira, mas a função disso aqui é te tranquilizar e você montar estratégia, tá? Então isso aqui não vai falar o que vai acontecer no futuro, mas é para você montar a sua estratégia, é para você dar uma tranquilizada, é para você não ficar desesperado, saber que queda não é para sempre. A gente tem tanto o lado vendedor quanto o lado comprador. Então, gente, se foi útil esse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, segue o nosso Instagram lá, eu falo mais sobre em cima da hora o que pode acontecer. Então, ó, opa, errei o lado aqui, Doug Tadeu, vai lá, segue a gente, pesquisa esse perfil aí, mas tem link embaixo. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Você que é paciente, entende o nosso papel aqui, que é realmente te dar uma guia, não falar o que vai acontecer, mas te dar um guia nesse mercado e te tranquilizar, que a parte emocional é 90% desse mercado. Forte abraço, tamo junto e vai dormir bem. É nóis.